Eu sou o Enxadrezando. E nesta nova série de vídeos eu vou falar sobre algumas armadilhas, truques e dicas em aberturas populares no xadrez. Peço a você que se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Nós não recomendamos que você jogue apenas os gambitos no xadrez, uma vez que com isto, você não desenvolve suas habilidades de calcular. Mas acreditamos que é importante conhecer estes gambitos para que você não caia nestas armadilhas. E é claro, caso você queira testar algumas destas armadilhas, fique à vontade. Os gambitos são estratégias muito divertidas de se jogar quando o adversário cai na armadilha, mas caso contrário, você pode ficar em uma situação complicada no jogo e pode demorar alguns tempos para recuperar o controle da partida. Gambitos são umas artimanhas em que o jogador de xadrez sacrifica uma peça para poder ter uma vantagem posicional, ganhar uma peça importante do adversário, ou até mesmo ganhar a partida. Neste vídeo vamos falar do Gambito Tennyson. Este gambito foi apresentado por Otto Tennyson, um dinamarquês que se mudou para os Estados Unidos e jogava em clubes de xadrez em Nova Orleans. Este gambito não é muito desenvolvido em jogos de alto nível, pois seria imprudente jogá-lo em uma partida pensada, mas em partidas com controles de tempos mais rápidos, eles podem funcionar, principalmente em partidas de bullets e blitzes. Caso você não saiba como funciona o tempo no xadrez, eu vou deixar um vídeo nos cards para você assistir depois deste vídeo. O Gambito Tennyson é uma armadilha feita pelas peças brancas contra a defesa escandinava, e consiste em sacrificar o peão em E4 para abrir o centro do tabuleiro. Existem algumas variantes interessantes neste gambito, e vamos falar sobre elas agora. O gambito começa com a abertura de peão em E4. As pretas respondem com D5. Cavalo em F3, e as pretas capturam o peão em E4. Cavalo vai para G5, atacando o peão em E4, e o peão em F6. Cavalo em F6 protegendo o peão. Peão das brancas em D3, atacando novamente o peão, e o peão captura em D3. O bispo captura em D3. E o peão em H7 vai para H8 atacando o cavalo. Cavalo entra em F7 dando um duplo na dama e na torre. Rei captura o cavalo. E agora vem o arremate com bispo em G6 dando um cheque descoberto, atacando a dama. Rei captura o bispo. E a dama captura a dama. Ao fazer estes lances, você tem que prestar atenção com a saída do peão em E6, pois o bispo vai dar um cheque descoberto e vai capturar a sua dama. Vamos voltar a alguns lances. Cavalo em F6 dando o duplo. Ao invés de capturar o cavalo com o rei, o adversário resolve jogar dama em D5. Neste caso, capture a torre com o teu cavalo. E a dama do teu adversário vai para G2, e ataca sua torre. Jogue bispo por G6 dando cheque, obrigando o adversário a capturar o bispo, perdendo a dama para o cavalo. Outra variante acontece com a seguinte sequência. E4. D5. Cavalo F3. Peão por E4. Cavalo G5. Desta vez, as peças pretas jogam bispo em F5. Jogue cavalo em C3 atacando o peão no centro, e as pretas defendem com cavalo em F6. Dama em E7. Dama em D4. Dama em B5 dá cheque, ataca o bispo e o peão em B7. Peão em C6 defende o cheque. E lá se foi o bispo do adversário. Caso o adversário cubra o cheque com o bispo. Dama por G7 atacando a torre. Se bispo em C6, bispo em C5 crava o bispo. Dama em G7 reforça a defesa. Então vá com bispo por E6, as pretas respondem com dama por E6, acreditando que está tudo resolvido. Mas você consegue ver o checkmate? Pause o vídeo e comente aqui embaixo a tua resposta. Isso mesmo, dama em C8 finaliza a partida com o checkmate. Geralmente a resposta mais comum para o lance E4 é E5. Então vamos forçar o adversário a não jogar o lance E5 com o cavalo em F3, perceba que o teu cavalo domina a casa de E5. Caso o oponente jogue o peão em D5, inicie o teu plano. Peão E4, peão por E4. Cavalo G5, e continua conforme mostrado aqui. Se estas dicas não valeram o teu like, então assista até o final que tem mais. Outra opção do teu oponente é adiantar o peão para F5. Neste caso jogue o bispo em C4, atacando a casa de F7. Cavalo H6 protege a casa de F7. Cavalo por H7. Torre por H7. Dama em H5. Rei em D7. Dama em G6 atacando a torre, torre vai para H8. Bispo em E6, tirando o rei da toca. Rei em C6. Bispo por bispo, dando cheque com a dama. Dama protege o cheque em D6. Dama em E8, cheque, rei em B6.
Siga jogando o peão para D3, abrindo para o bispo continuar o ataque. Outra opção do teu oponente é jogar a dama em D5, defendendo o peão e atacando o cavalo. Jogue peão D3, atacando o peão e defendendo o cavalo com o bispo. Peão por D3, bispo por D3, se dama por G2, atacando a torre, bispo por E4 defende a torre, dama por G4. Dama por G4, bispo por G4. Bispo por G7 e ganhe a torre. Neste outro exemplo, vamos poder observar a beleza deste checkmate do gambito Tennyson. Brancas jogam E4, e as pretas respondem com D5. Cavalo F3, peão por E5. Cavalo em G5, cavalo em F6. Peão em D3, peão por D3. Bispo por D3, peão em H6, tocando o cavalo. Cavalo em F7, dama em D5. Cavalo por torre, dama em G2, atacando a torre. Torre em F1, dama por H2. Bispo em G5, checkmate. E neste último exemplo vamos ver um misto entre o gambito Tennyson e o mate do pastor. Vamos acompanhar. E4. D5. Cavalo F3. Peão por E4. Cavalo em E5. Cavalo em C6. Dama em H5. Cavalo em F6. Dama em F7. Checkmate. As melhores opções para combater o gambito Tennyson é ignorar o peão em E4 e continuar com a tua abertura normalmente. Sempre observando os detalhes expostos neste vídeo. Futuramente faremos uma série de vídeos sobre aberturas. Pesquise em nosso canal para saber se esta série já está disponível. Neste vídeo podemos observar os detalhes e os perigos deste gambito. Lembrando que não aconselhamos ninguém a jogar gambitos, pois isto atrapalha o teu desenvolvimento nos cálculos. Porém acreditamos que conhecer as armadilhas é a melhor forma de não cairmos nela. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Deixe o like caso goste deste conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos para você continuar assistindo. Um grande abraço e até a próxima.